Internacional, que tem como princípios a renovação e transparência na gestão do clube e do próprio time de futebol, primordialmente busca resgatar a identidade de Clube do Povo, hoje esquecida pela instituição Inter. César, boa noite. Boa noite. Obrigado pela visita aqui na Band. Sérgio, boa noite. Boa noite. É um movimento que está tentando ingressar no Conselho Deliberativo do Esporte Clube Internacional, é isso? Exato. Nós começamos há cerca de 2 meses, a ideia surgiu pela internet, começamos a nos mobilizar, fizemos algumas reuniões preliminares e o movimento foi criando corpo, foi crescendo um pouco na internet e a gente conseguiu fechar a nominata necessária de sócios. Vamos agora no dia 12 escrever a chapa para tentar chegar ao conselho e levar de volta o povo do clube para dentro do clube do povo. Você apoia aqui em 1, 2, 4, 5, 6 diretrizes, né, César? 7 diretrizes. Resgatar a identidade de Clube do Povo, discussão da cláusula de barreira, valorização da mulher colorada. Fala um pouquinho mais sobre essas diretrizes que apoiam, em que vocês se apoiam para a criação do movimento. Sim, primeiramente, muito bom estar falando do torcedor do Inter, pela Bandeirantes, aqui a oportunidade que o Wagner Martins e o Carlos Guimarães estão nos oportunizando. E nós temos que falar sobre a identidade, A gente hoje há uma elitização do Beira-Rio, inclusive trabalhos científicos, de pessoal da história, da antropologia, sobre esse tema. Então nós estamos propondo uma coisa diferente, no sentido de fazer o sócio, o torcedor do Inter, nos ter como representantes no Conselho Diretivo do clube. Então até que a nossa chapa é uma chapa aberta, para receber as pessoas, o associado, e trazer também a discussão do saci, do símbolo, do uniforme, do clube do povo, do campeão de tudo, trazer essa discussão mais para o torcedor também, porque o campeão de tudo, em que pese ser uma medida de marketing boa por um período, ela não se dá pelo longo da história do Internacional. O Internacional, como história, ele é o clube do povo, então nós temos que ter cuidado nesse sentido, e o povo do clube nada mais é do que a voz do torcedor do Inter para representar os sócios do clube. Perfeito. Vocês, na verdade, estão propondo uma democratização maior para o clube, né? Exato. A gente está tentando trazer de volta o povão para dentro do nosso Colorado. Aquele pessoal que ia, o antigo coreano, que hoje não tem acesso ao Beira-Rio. Então nós temos que criar a possibilidade de trazer essa pessoa de volta para dentro do estádio. Uma outra ideia do nosso movimento é trabalhar o torcedor do futuro, principalmente nas escolas. Nós temos diversos professores que integram o movimento e a gente nota nas escolas que há uma tendência, obviamente em razão dos títulos, da criançada ser colorada. Então a gente precisa aproveitar esse momento para estimular e garantir a torcida do futuro. Pode nós, inclusive, sobre esse tema, sobre a democratização do clube, a gente se posiciona a favor de uma cláusula de barreira para mais baixa do que os atuais 25%. Na verdade, a gente tem uma discussão se realmente é necessária a cláusula de barreira, mas independentemente disso, é necessário baixar esse número para 15%, que é hoje o número que se precisa atingir no Conselho Deliberativo do clube. E isso, se uma chapa coloca agora, coloca depois, por que não vir a ser candidato até para renovar o clube, para ter uma representatividade que por mais que seja naquele momento ainda menor, possa crescer dentro do clube, próximo do clube. O item D aqui a diretriz de letra D é a valorização da mulher colorada. É isso? Vocês querem uma inclusão feminina no contexto colorado, por aí? Isso. Nós temos visto no estádio, é visível o aumento da porcentagem de mulheres no estádio. E isso não está se refletindo dentro do conselho. São muito poucas conselheiras mulheres. Nós temos algumas, também mantemos um número muito elevado, mas a nossa ideia é criar processo que estimule essa participação e permita no futuro esse número ser bastante ampliado. Vou fazer uma pergunta sobre o que vocês falam ali na primeira diretriz a ser seguida por vocês, sobre resgatar a identidade de Clube do Povo, e realmente a gente tem acompanhado algumas manifestações de torcedores do Internacional que o Inter deixou de ser o Clube do Povo, porque hoje para ter acesso ao estádio Beira-Rio tu tem que ser sócio, ou quando sobra o ingresso ele é muito caro.
caro e que o torcedor, que é o torcedor do povo mesmo, aquele torcedor que não tem o direito, não tem o dinheiro para comprar o ingresso, ele não entra no estádio, no estádio para ver grandes jogos, pelo menos. De que forma vocês pensam em fazer isso e levar essa discussão para o clube, à medida que o Inter hoje tem mais de 100 mil sócios, o estádio, depois de reformado, ele terá capacidade entre 50 e 60 mil no máximo, né? Acho que 55 mil no máximo, né? E só quem terá acesso para grandes jogos será o associado. De que forma vocês pretendem levar e solucionar esse problema dentro do clube? O Inter não vive só de grandes jogos, né? Então tem 70%, 80% dos jogos do Beira-Rio tem espaço sobrando. É um número exagerado, bastante elevado isso. E esse espaço sobrando é que precisa ser completado. Então nós precisamos criar mecanismos que permitam esse torcedor que não é sócio e que tem acesso a um ingresso de um valor razoável, não prejudica o clube, mas que permita acessar o estádio. Como o nosso movimento é bastante novo, nós temos algumas ideias. A semana que vem, assim que for lançar a chapa, nós vamos lançar no site umas propostas. São a criação de categorias de jogos. O clássico contra o Corinthians, por exemplo, é um jogo padrão A. Já o jogo com o Náutico não pode ter um valor de ingresso igual ao do Náutico, do Corinthians. Igual ao do Corinthians. Uma taxa de acordo com o jogo. Exato. Não, o jogo do Gauchão não pode ter um preço de Libertadores. E também assim, né, eu acho que é importante esse tema, né, Wagner Martins e Carlos Maranhão. A gente está agora com uma obra aí, né, o Gigante para Sempre. Então, com certeza, isso vai ser discutido no Conselho Diretivo do clube nos próximos anos. Como vai ser feito o acesso, a disponibilidade dos acessos ao Beira-Rio, né, porque existe o carteira vermelha, existe o carteira branca, agora tem o Nada Vai Nos Separar, tem o torcedor internacional que não pode adquirir nenhum plano de sócio. E todos esses 7 milhões de torcedores, eles têm que ser vistos pelo clube, né, porque o clube ele é feito por eles, pelos 7 milhões, e claro que com a ajuda do sócio a gente apoia integralmente todas as modalidades associativas do clube, a gente faz inclusive campanha para que novos sócios venham ao Internacional, só que a gente tem que, o Borussia Dortmund, o São Paulo, né, o próprio São Paulo, que é o clube mais elitizado de São Paulo, da cidade, do estado, ele é um clube que tem feito mecanismos para trazer o torcedor da classe mais baixa para dentro do estádio. Eu acho que o Internacional pode construir uma proposta interessante para todo esse torcedor. Eu acho que vale o debate, mas eu tenho que fazer essa pergunta para vocês. Onde vocês podem encontrar um entrave, um obstáculo nessa proposta de vocês, tendo em vista que o Conselho Deliberativo hoje do Internacional tem em sua maior parte apoio, ou dá em sua maior parte apoio à atual gestão, e seria do interesse do conselheiro que está lá este processo de democratização, de abertura para o sócio, maior voz ao sócio, maior voz ao povo. Vocês imaginam este obstáculo dentro do Conselho? Nós corremos o risco agora na quinta-feira, de termos um 19º Colégio Eleitoral do Estado e esse Colégio Eleitoral não ter direito a escolher o próprio presidente. Então é um empecilho bastante grande que precisa ser pensado, principalmente nessa eleição do Conselho. Essa esmagadora maioria que a situação tem dentro do Conselho, hoje não está prejudicando, mas pode prejudicar logo ali adiante. Então é importantíssimo que tenha mais espaço da oposição dentro do Conselho para permitir essa democratização. Ainda só complementando, ontem a gente teve um exemplo claro, né, no debate das propostas dos candidatos a presidente. O conselheiro é aquele que vai votar lá no primeiro turno para dar o acesso ao sócio do Inter. Ontem se fez presente em torno de 150 a 200 conselheiros. Depende de quem fez a conta. Mas então isso demonstra que pelo menos 40%, ou seja, mais de 100 conselheiros, 150 conselheiros, no mínimo não estiveram presentes. Então isso demonstra a falta de interesse do Conselho do Internacional em discutir o próprio Internacional, trazer opiniões diversas, oxigenar o clube para poder ter uma maior participação do sócio que hoje frequenta o Inter cada vez em menor número por conta das obras, por conta das dificuldades. Aí outro ponto, assim, nós falamos rapidamente, é a questão da transparência, né? O Internacional hoje é o clube que tem 100 mil sócios, é o clube que maior número de sócios tem, então isso é cantado, festejado por nós, com certeza, mas hoje é o 14º clube no ranking de transparência da Pluriconsultoria. Por quê? Porque a Lei Pelé, no artigo 2º dela, diz que
clube deve ter uma gestão profissional, uma gestão financeira, administrativa, transparente para o seu torcedor, para o seu sócio. E o Inter não pode estar em 14º no ranking e ter o maior número de sócios. O Internacional tem que andar em conjunto a transparência com o número de associados. Gente, claro que o tempo no rádio ele é um pouco menor, mas para quem quiser saber mais da proposta de vocês, onde acessar, rede social, Facebook, Twitter, site, e-mail, a divulgação de vocês, porque é um projeto muito interessante e tem muita gente que está nos ouvindo agora, né? A galera aqui, o Silvio de Gravataí, por exemplo, falou do plano de sócio aqui, outros estão interessados. Mais informações, contato com vocês. Nós temos alguns contatos, Guimarães, pode ser pelo Facebook, então é facebook.com/o povo do clube. É importante frisar o povo do clube, porque a gente tem enraizado na nossa memória o clube do povo, o nosso povo do clube. Também pelo Twitter, o @povo do clube. E contatos por e-mail para sugestões, quem quiser participar também do nosso movimento, é o povo do clube @hotmail.com. Povo do clube @hotmail.com, twitter.com twitter.com/povo do clube ou @o povo do clube. Estou seguindo aqui o pessoal, direto mandando recado também, e no Facebook, facebook.com/povo do clube. Sérgio, César, obrigado pela presença aqui na Band, e certamente quando precisarem de mais espaço a gente combina aí, que as portas estão abertas para vocês também, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, é uma honra falar nesse microfone desse ouvinte zero aqui desde 1995. Uma honra para nós, uma honra para nós. 9h36, rápido.